25 do Celinte. A Girlane aqui, que nos apoia, nossa live de hoje, colocou para gravar. Como vocês sabem, todas as nossas lives estão disponíveis no nosso site e no nosso canal no YouTube. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Como vocês sabem, né? Sou um dos sócios do Celinte, especializado em finanças e governança. Também sou investidor anjo e tenho uma preocupação muito forte, né, com a governança corporativa nesses tipos de empresas também, além das familiares, que é o nosso foco de atuação, né? E por isso que o tema de hoje é governança e conselhos de startups e scale-up. É possível ter governança e conselhos nesse tipo de empresa? E onde a gente vai poder aproveitar, aprofundar, né, os conceitos, né, sobre o que o conselheiro precisa ter para atuar nesse tipo de empresa. Para debater esse assunto conosco, né, convidei, estou aqui presente, Paulo Gonçalves, especialista no tema, investidor anjo, mentor de startups, conselheiro de administração pelo IBGC e pelo Celinte também, conselheiro consultivo certificado pelo Celinte, um dos nossos aluminais. Paulo, muito bem-vindo ao nosso Live 30, né, uma boa debate para a gente. Por favor, fique à vontade de se apresentar. Legal, boa noite a todos. Obrigado. Antes de mais nada, uma correção aí, não sou um especialista, eu sou um curioso, um aprendiz aí do tema. É algo bastante complexo, né? Isso é tão ou quão complexo quanto governança. Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesse assunto. É, tenho mais de 30 anos aí de vivência como executivo, atuei em logística, supply chain, fui diretor estatutário da América Latina Logística, depois fui para a mineradora Vale, onde implantei um projeto de bastante vulto lá. Tive dono de uma implantação de projeto em Moçambique. Depois, ainda na Vale, fui diretor global de incorporações durante vários anos. E, por fim, em 2019, eu decidi dar um novo rumo para minha carreira, sair do mundo corporativo. Sou sócio e atuo como CFO e conselheiro consultivo na consultoria Carreira Bistrô, né, que é isso que aparece aqui atrás de mim. Em 2019, eu tinha deixado dois temas em parking lot. Um era o conselho de administração, que eu já tinha atuado, e aí fui me certificar no IBGC, também na Celint, né, quando eu conheci o Vanderlei, que me trouxe uns insights muito interessantes, aí me juntei à Celint, sou certificado como PFC e também como Concertif, também fiz finanças, sou administrador de empresa, também sou pós-graduado em finanças pelo IBMEC, né? E, e indo direto mais ao nosso ponto aqui de investimento anjo, em 2019 eu me filiei a Anjos do Brasil, que eu vim acompanhando já desde 2011, se não me falha a memória. Eu gostava muito do tema, mas não podia me dedicar. E em 2019 eu me filiei a Anjos do Brasil, e comecei a participar ativamente, né? E quando eu digo participar ativamente, eu fazia parte dos grupos de avaliação das startups, que era a maneira que eu encontrei para eu me aprofundar e entender o ecossistema de startups. E isso aconteceu. Fiz alguns cursos com o pessoal do Vale do Silício também para entender um pouquinho da visão que o pessoal do Vale do Silício tem de como é que é startup, o que que é esse negócio de startup, que é uma visão muito mais pragmática que eles têm, uma visão muito mais de resultado, né? Muito menos de amor, que é o que nós latinos temos aqui no nosso caso com as nossas startups, né? É, hoje eu sou representante, eu represento aqui no Rio, sou um dos coordenadores do grupo da Anjos do Brasil aqui no Rio de Janeiro, sou um dos dois que conduzem o grupo aqui. Tenho um portfólio hoje de 20 startups na minha carteira, tenho 11 que são diretas e 9 que são através de um fundo nosso da Anjos. Atuo como mentor, também como mentor de startups pelo IBGC, e também de empresas do terceiro setor. Enfim, nesses últimos 6 anos
eu desenvolvi intensamente essa minha atividade com startups e tenho um pouquinho de conhecimento já a respeito disso, tá? Então, estou aqui à disposição de vocês, é um prazer enorme, novamente, dividir o conhecimento que eu adquiri e o que eu souber eu vou responder, o que eventualmente eu não souber eu vou buscar e depois trago para vocês. Com certeza, Paulo. Muito obrigado pela apresentação. Como vocês sabem, né? A Girlane está nos apoiando hoje nessa live, ela está botando uma série de informações e links para vocês aí no chat. E a participação de vocês é de suma importância. Peço também que vocês façam suas perguntas no chat, que a gente vai introduzindo aí ao longo da nossa live 30 e eu vou fazendo a pergunta para o Paulo. Paulo, só antes de entrar, para esquentar os motores, você falou que hoje tem uma carteira de 20 investimentos, né, diretos ou indiretos de startups. Para realizar esses investimentos, só por ordem de grandeza, quantas startups você avaliou? Ah, muito mais de uma, acho que próximo de umas 100 aí, alguma coisa assim. Eu nunca, eu antes eu tinha assim a pasta minha das investidas e das não investidas. Mas chegou Uhum. uma hora que eu parei de controlar as não investidas, eu falei, isso não vai agregar nada para mim, e aí eu desisti, mas um número muito grande, né? A seleção da startup, principalmente no investimento anjo, como você pega startup em fases muito embrionárias ainda, né, muito inicial, algumas delas você, depois de duas, três conversas, ou seja pela ideia, ou seja pela característica dos empreendedores, você vê que vai ser difícil, aí não te leva para, não te atrai o suficiente para investir no negócio, né, para se dedicar. Legal. Então é importante isso, né? E aquela questão do investimento é um ser investimento smart, né? O investidor está ali para agregar valor à startup e não simplesmente para investir para ter retorno financeiro. Se é para fazer isso, é melhor Uhum, ficar no mercado financeiro. E aí, para a gente alinhar, exato. está falando aqui startup, né? Vamos alinhar os conceitos, né? Paulo, o que é uma startup ou uma scale-up? Eu vou me permitir compartilhar com vocês aqui uma, uma tela, bem rapidinho. Quando você estiver visualizando, me falem, por favor. Já estamos. Tá. É, a startup é uma empresa que nasce, ela conceitualmente ela deveria ser de tecnologia, conceitualmente ela deveria ser de escala fácil, né? No mundo real, isso principalmente aqui no Brasil, não é dessa forma. A gente vê muitas empresas, muitas startups que se propõem nesse papel de startup, mas elas não são 100% tecnologia e não são 100% escaláveis, a não ser fisicamente, né? Então, mas não vamos entrar nessa discussão. A startup ela tem quando você fez a pergunta, o que que é startup, o que que é scale-up? A startup, eu diria que ela compreende essas quatro fases: ideação, né? Quando o cara tem a ideia lá, qual o problema do mundo que ele vai resolver. Depois a validação, que é o MVP, onde ele testa a hipótese dele e ele fala, não, e aí ele vê que aquela hipótese é viável, né? O MVP, o Minimum Viable Product. Depois aqui ele entra numa fase que é tração, mas na verdade é muito mais o product market fit, né? Ver se o produto se adequa, se tem quem compre aquele negócio, né? E às vezes a gente tem o empreendedor que fica tão apaixonado pela ideia que ele esquece do objetivo que é encontrar quem compre aquilo. E aí depois você tem a fase da escala. Essa fase da escala é uma fase que é startup, mas ela já é a scale-up também, dependendo do momento que ela está. Então, quando ela está numa fase inicial de escala, ela ainda pode ser considerada uma startup. E depois daí, a partir do momento que ela realmente começa a escalar, né, que ela começa a ter uma multiplicação fácil da quantidade de clientes, e aí ela passa a ser uma scale-up, ok? Perfeito, Paulo. Muito bom. Continuando aqui, o que é governança e o conselho? É importante a gente lembrar que governança corporativa e conselho corporativo são coisas complementares, né? A governança não é só conselho.
que a governança e conselho numa empresa, como uma startup, um scale-up, que atua em ambiente tão volátil e Uhum. que ainda está fazendo com que ela se estruture, pode dar certo? Por que implementar governança numa startup? É. Assim, quando a gente pensa em startup, né, a gente tem que ser muito cuidadoso. É muito comum, eu participo às vezes de vários fóruns onde eu vejo alguns colegas conselheiros com o mindset de que vai implantar conselho numa startup, chegar lá e criar toda aquela estrutura que nós conhecemos numa SA. E eu acho que a gente precisa ter um mindset que seja adequado àquelas quatro fases do que a gente falou lá, né? Ou seja, não adianta o cara pensar, na hora que o cara está ainda bem no bootstrap lá, ainda pensando desenvolver uma ideia ou pensando testar um produto, pensar em conselho, né? É importante que a gente entenda que nessa fase tem alguns aspectos de governança que podem ajudá-lo e evitar problema no futuro, né? Então, nessa fase, por exemplo, de ideação, é muito mais ele se preocupar com um acordo de sócios, saber o que é um acordo de sócios, para que ele depois, no momento seguinte, ele não vá ter problema no desenvolvimento do negócio. Eu tive uma startup que a gente foi fazer avaliação, que era uma startup assim extremamente promissora, que era ela produzia umas barrinhas energéticas para atleta, feito com tâmaras importadas, tal, era um troço super bacana, super vendável, o pessoal de grandes da indústria de alimentos se interessou demais pelo negócio. E só que o sócio que desenvolveu uma solução que era de busca de informação na internet, ele criou uma maquininha de buscar informação e aquilo era dele, né? Em tese deveria ser da empresa, deveria ser da startup. Aí ele convidou dois amigos para serem sócios, e para os dois amigos eles não estabeleceram nenhum relacionamento. Os dois amigos, cada um viraram, e com a mesma participação, os três. Depois de algum tempo, eles brigaram. Os dois amigos não aceitaram que ele fosse mais o CEO da empresa, exigiram que fosse um terceiro. E aí ele pegou e falou: "Ah, tá bom, então bota um terceiro aí, só que agora a máquina de busca é minha." Ou seja, a startup simplesmente não vingou. Então, Entendi. assim, estou trazendo um exemplo prático, real, de uma startup que era extremamente promissora e que, infelizmente, simplesmente não saiu do lugar, né? Entendi. Então, E, é importante pensar a governança nesse processo de evolução do negócio. Não é pensar em implantar conselho num primeiro momento, mas ajudar o empreendedor a aprender o que é governança, o que é dividir papel, o que é dividir as finanças dele, da empresa, né? Estabelecer contratos minimamente factíveis com eventuais os três Fs lá, o Family, Friend and Fools, que é o que acontece num primeiro momento de uma startup, né? Então é importante entender que nessas fases é essencial ajudar com governança. Não pensar em implantação de um conselho, por exemplo, nem consultivo ainda, né? legal. Isso Então, você preocupar com os é instrumentos de esse. governança conforme a maturidade da empresa, né? Você vai implementando aos poucos. Exatamente, exatamente. E aí vai chegar num momento que aí você pode levar a ideia de um conselho consultivo, né? E isso vai criando toda uma jornada de aprendizagem e de desenvolvimento para chegar numa situação madura de conselho, né? Legal. Tem uma pergunta aqui do Marco Gonçalves, que eu acho que tem tudo a ver, né? É que você, como investidor, você avalia e considera o nível de governança que a startup tem na hora de fazer seu processo de decisão de investimento? É, sim. O que acontece é o seguinte: quando o investimento anjo, que é onde eu participo, o investimento anjo, você pega a empresa até a fase de tração, né? Tração, MVP, eventualmente já com alguma escala. A gente busca, na Anjos do Brasil, a gente acaba trabalhando com empresas que já estão com alguma coisa de venda. Então, ela está entre a tração, que é o MVP, e a escala, né?
O que a gente faz nesse momento é analisar, né? A gente faz o que a gente chama de due diligence, nos juntamos lá alguns investidores ou então recorremos a algum tipo de consultoria legal e fiscal para a gente verificar como é que estão as finanças, se as contas de física e de jurídica estão separadas, se a empresa existe, né? Se tem CNPJ, que às vezes nem isso o cara montou ainda, né? Então a gente vê a estruturação mínima da empresa, né? E só a partir daí que você vai decidir se vai investir ou não. Como é que está o endividamento, se tem endividamento. É muito comum, essa mesma startup que eu dei o exemplo há pouco, ela tinha uma situação totalmente irregular. Eles funcionavam na casa de uma das pessoas, um dos sócios, e ele não tinha, ele tinha funcionários, que era uma indústria, né? Tinha um processo fabril e todo mundo era PJ. Ou seja, era uma bomba relógio aquilo. Então, você vai fazendo todo aquele trabalho e falar, ó, se o negócio realmente é muito bom, se a ideia realmente é boa e tem aspectos de potencial, então fala, peraí, então vamos ajudar esse cara a sair desse lugar para esse lugar. O investimento anjo, ele vai nisso, tá, Marcos? Não, a gente não olha, a gente olha aspectos básicos da governança. Bom. Paulo, muitas startups, né, até empresas, né, principalmente ainda com baixa maturidade de gestão ou de governança, acabam escolhendo seus conselheiros replicando a sua estrutura organizacional ou a falta de, né? Precisa de alguém de marketing, alguém de finanças, então busca um conselheiro para cobrir essa lacuna. Ou então eles focam, né, a formação, a experiência do conselheiro no seu setor de atuação. Ou apenas formam o seu conselho, no caso de startups, com seus investidores. Isso é bem diferente do que a gente prega atualmente em termos de independência, diversidade e complementaridade nos conselhos. Percebo Hum. também que ainda há um pouco de confusão no papel do investidor, né? De preferência o investidor de smart money, um mentor, um consultor e um conselheiro. Qual a sua opinião, né, e experiência com relação à importância da formação de conselheiros para atuar em conselhos das startups e das empresas, né? E como delimitar ou evitar essa confusão de papéis e responsabilidades que é muito usual nas startups do mentor, do consultor, do conselheiro e do investidor? Duas O perguntas em uma. Gaspar, o Gaspar, eu entendo, eu sempre lembro de uma coisa que o Vanderlei falava para nós, fala para nós lá nos cursos, que é a tal da jornada, né? E na startup, é uma jornada e é uma jornada mais longa. E a gente tem que estar aberto a entender essas nuances, né? Eu tenho startup, por exemplo, onde eu participo, nós temos um conselho consultivo, onde temos dois conselheiros, dois investidores que estão nesse conselho e que têm experiência e sabem o que é uma governança, e tem outros dois que não sabem, que não têm essa Uhum. expertise. Então, isso vai acontecendo. O que que a gente faz é fazer quase que um doutrinamento, é fazer um processo de levar o conhecimento do que é governança, qual é o papel do conselho, o tempo que você tem que gastar numa reunião de conselho com ver resultados e pensar no futuro, né, na estratégia, no desenvolvimento, resolveu pensar de fato o futuro. E essa questão é um amadurecimento que tem que ser trazido, é um amadurecimento que tem que ser trazido para a startup. Novamente, é importante entender, quando a gente está falando de uma fase até uma fase de tração, mesmo no momento inicial da scale-up, isso é uma fase de adaptação. O que que acontece um pouquinho depois? A hora que a startup começa a olhar para cima, que ela fala, ó, estou precisando de capital, eu estou precisando ir atrás de um fundo. Aí a água chegou no nariz, aí ele vai aprender meio que na força, né, de que ele precisa de um conselho mais estruturado, de conselheiros independentes. Aqueles papéis que eram feitos meio no jeitão, meio com amigo e tal, não dá mais para fazer. Ele vai ter que se organizar, porque quando ele vai chegar num fundo, por exemplo, a demanda do fundo pela governança e pela estruturação das áreas da empresa, né, diretores,
contas auditadas, tudo isso força ele de uma maneira imperativa, né? Então, essa volta à questão da jornada, né? De pensar que isso é um processo evolutivo. Legal. E aí, assim, já entendeu a questão da governança no processo evolutivo? Nossa próxima pergunta tem muito a ver também com aquilo que o Wellington colocou, que o Wellington Oliveira nos perguntou também, né? O dia a dia de uma startup no mundo real é muito dinâmico, né? Tem poucos recursos, muitas prioridades, o mundo volátil, como a gente colocou aqui, né? VUCA, agora a Bene também, então uma mistura danada. Dá para colocar, né, ou seguir guias e metodologias de implementação de governança realmente na prática? Qual é o melhor momento de uma startup? Você falou as quatro frases clássicas aqui, para se implementar um conselho, Tá. para sua É, experiência e como é que foi isso? é, tem uma coisa que o IBGC ele é uma referência nessa parte de governança, nós sabemos, né? E ele desenvolveu, junto com a Anjos do Brasil e com alguns outros grandes atores do ecossistema de startups, um caderno chamado Caderno para. É esse mesmo que eu acabei de abrir aí para vocês, Governança Corporativa para Startups e Scale-Ups. E nesse material, ele está disponível dentro do site do IBGC para quem quiser. Aliás, eu recomendo para quem tiver interesse, acesse, entra no IBGC e vai lá na parte de cadernos que vocês vão extrair. É excelente. Ele é um didático porque ele vai falando em cada fase da startup. Tem 4 pilares lá que o IBGC estruturou junto com a Anjos do Brasil, e aí ficou assim, ele tá uma cartilha muito legal. Então, eu mesmo, o que que eu faço? Eu carrego o meu livrinho aqui do IBGC junto comigo sempre, tenho sempre o meu link lá, a hora que eu me envolvo com uma startup, seja como mentor ou seja como investidor anjo, a primeira coisa que eu faço é meio que passar para os caras e começar a fazer uma avaliação junto com eles, para que eles enxerguem o que que é governança no momento onde eles estão. Tipo, você já fez isso? Você já fez um acordo de sócio? Você já se organizou financeiramente? Já separou as contas? Sabe? Então, assim, você vai fazendo isso. É, na segunda pergunta, o Gaspar, é aquela questão da construção. Eu entendo que a partir do momento que ele consegue a escala, né, eu diria que ali é um momento importante para ele começar a pensar nessa organização do conselho. E que ele pode ter iniciado consultivo com sócios, com investidores, mas já começar a pensar trazer investidor, independentes para poder fazer parte disso. É óbvio que ele tem sempre um senão, a questão da grana, a questão da capacidade de investir, né, de pagar salário para um conselheiro independente. E aí ele vai ter que buscar alternativas para isso. Bom, inclusive, Paulo, né, a metodologia que você citou do IBGC é uma das metodologias que nós citamos no nosso curso do Celente de governança para startups, e com certeza é uma delas que eu recomendo. Quem tiver interesse, né, em conhecer outras metodologias, inclusive do Celente, né, tem o GSU aí que a Girlane já colocou com certeza o link para vocês conhecerem o programa e poderem se inscrever, que começará em abril. Muito alinhado com a pergunta do Maurício Froner, né? Nós tínhamos aqui previsto uma pergunta interessante. Quais são ou quais foram as principais dificuldades e desafios que você tem ou já teve na implementação da governança de um conselho numa startup? E aí, pensando nessas dificuldades e desafios de um conselheiro, quais são as competências necessárias para que você seja um conselheiro de startup? Bom, primeiro ser um cara bom de governança, né? Isso é Se formar, né? essencial. Eu diria assim que aquele portfólio de requisitos, né, que a gente tem, né, resiliência, paciência, capacidade de ouvir, tudo aquilo que acho que é básico para um conselheiro, para mim é essencial, né? É, a gente tem que entender, né, que o cara está iniciando um negócio, né, e que ele, por vezes, ele tem que preferenciar viabilizar um negócio
do que implantar uma determinada ação de governança. Eu tive, tem uma outra startup chamada InvestPlay, o cara estava fechando um negócio com o Banrisul. E a gente tinha uma reunião marcada para discutir uma implantação. Ele falou, Paulo, olha, eu acho que eu não vou. Eu falei, cara, vai embora agora. Vai lá fechar um negócio. Depois a gente reorganiza esse negócio. Né? Então, assim, você tem que realmente ajudar o cara a priorizar. Porque se você for o cara chato, o cara que fala, não, 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 pô, nós temos uma agenda aqui, como é que você vai fazer outra coisa? O cara fala, tá bom, eu não vou sobreviver, né? Então, assim, pensando assim nas dificuldades, eu diria que a maturidade dos empreendedores é importante, né? Ou seja, o cara entender o que é, né? O estágio da startup, que é isso que nós estamos falando, em que momento que ela está, né? A condição de caixa dela, né? É assim, gente, o vale da morte numa startup é longo, tá? O Vale da Morte não é 2, 3 meses. Eu canso de ter colegas investidores que pensam que investimento em startup é que nem fazer investimento na bolsa, né? Ou fazer investimento em fundo. O cara, depois de 2, 3 anos, está reclamando do que não está dando o resultado que ele esperava. Cara, é 10 anos, 12 anos, 15 anos, tenha paciência, né? Porque é um investimento de risco e o nível a quantidade de morte de empresa é altíssimo no mercado de startups, né? Então, a percepção também de que é burocrático o processo, né? De que vai tirar agilidade, eu já escutei isso várias vezes, né? Então, volta novamente o papel do catequizador, do doutrinador. Muito do que a gente encontra quando a gente se depara com uma empresa familiar, tá, gente? Não é nada diferente, não. Quando a gente vai trabalhar com uma empresa familiar para implantar um conselho ou implantar governança, o cara começa a achar aquilo burocrático, chato, tira a liberdade dele, né? Então, ele não deixa de precisar ter essa demanda. Esse caso do InvestPlay foi um, a Eleve Science é uma outra, por exemplo, que a gente fez um trabalho de mentoria para eles, para implantar governança. Ela, no final do trabalho, falou: Paulo, eu gosto muito desse teu trabalho de mentoria, mas eu não queria ainda pensar em conselho. Falei: não tem problema, vamos evoluindo que vai chegar um momento que a gente vai voltar a conversar sobre isso. Com certeza, né, Paulo? Um conselheiro em startup tem que ter muita paciência, muito resiliência e saber que ele tem diversos papéis. Inclusive, um conselheiro, ele tem hora que ele vai ser mentor, ele vai ser psicólogo. É muito realmente parecido com o ambiente de empresa familiar, só que no ambiente mais volátil, né? Onde o perfil lá do founder, geralmente, ele é muito empreendedor, ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e o conselho tem Perfeito. que saber administrar, colocar ele ali no lugar. Né? Você falou de 5 anos de retorno, já veio startup em 10 anos e não necessariamente vai virar um unicórnio. Então, eu não acho que É, toda startup vai virar um unicórnio, que não vai vir. Algumas vão virar zumbi e falir, outras vão ficar uma empresa normal, né? Com estabilidade. existe Então, você precisa uma, saber disso. existe uma outra terminologia que é a startup camelo, tá? Não sei quem está familiarizado com isso. O camelo é aquele que vai atravessar o deserto, tá, gente? Exatamente. Então, assim, se eu tiver camelo no meu portfólio, eu já estou dando graças a Deus, cara. Vai sobreviver, Né? né? É isso A gente aí, é está o cara que chega... vai sobreviver. indo aqui para o final da nossa live, né? Passa rápido, as perguntas depois vão ser postadas no site, que não respondidas no site. Eu vou entrar num tema aqui que o César Betim puxou, né? Perguntou, que é sempre polêmico, a respeito de valuation de startup. Né? Aí, dá uma sua posição como investidor e como conselheiro, né? Como é que um conselheiro, como é que a governança pode ajudar nesse processo de valuation da startup? É exatamente no momento onde você consegue ter umas finanças auditáveis, né? Ter as coisas bem organizadas, ele ter realmente um negócio onde ele consiga demonstrar, né? Aí o conselheiro tem que usar o background dele, dos vários modelos de avaliação de empresa, né? De valuation, né? Para ver o que é mais adequado para aquele negócio, né? Não tem uma fórmula específica, não, cara. É você pegar o teu repertório de modelos de valuation e ver o que se adequa ao negócio da empresa, né? Porque às vezes ela é potencial, né? Tem uma escala impressionante, potencial,
mas aí você começa, vai ter que fazer fluxo de caixa descontado, dois, três. Agora, uma coisa que é assim, né? O valuation, no caso das startups, ele tem um movimento do empreendedor que tenta proteger o seu cap table, né? Mas ele tem um movimento contrário dos investidores, principalmente dos fundos de série A, B ou C, que aí o cara pega e ele vai definir o valuation baseado na visão dele. E aí é aquela queda de braço de negócio, né? Não é uma empresa estabelecida que você vai ter fluxo de caixa descontado de 5 anos, vai jogar para frente. É muito diverso disso, né? Não é uma ciência exata, né, Paulo? Se me permite contribuir, eu acho que, assim, somente numa startups, né, todo valuation é feito com base em premissas, É, né? Isso, né? Você tem o baseline ali, que é o quanto que você fez, que numa startup é muito pequeno, mas baseado em premissas de crescimento, de custo, de investimento. E aí o conselho, né, dado todo o conhecimento que ele necessariamente tem que ter para ser um conselheiro, ele pode ajudar a validar essas premissas, né? Não tem aquelas exatamente. coisas muito loucas que o empreendedor fala, não, minha startup em cada 4 anos vai quintuplicar de tamanho, né? Aquela famosa conta do dobrar, 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 triplicar, triplicar. Não necessariamente isso vai acontecer. Então, acho que essa validação de premissas é muito importante que o conselheiro ajude a fazer junto com o empreendedor. Vou me permitir aqui mais uma última pergunta, que foi do Humberto Cagno, né? É, que é interessante, porque aí entra naquela questão do formar o conselho com investidores. Faz sentido, ou qual é a sua opinião sobre a construção de um conselho consultivo baseado em participação acionária futura? Bem coisa de companhia aberta, né? O número de assentos é de acordo com a sua participação. Como é que você vê isso em startups? Como é que é a sua opinião sobre isso? E aí aproveite É, e dê suas considerações finais depois. o que eu enxergo nisso é que é um processo de maturação, né? E quando eu falei quando eu dei o exemplo lá atrás que nem sempre o empreendedor, a empresa tem caixa para bancar um conselheiro, às vezes o que ele pode fazer é oferecer um pedacinho de equity. Não tem jeito. E aí, eu lembro numa discussão com o pessoal lá de startups do IBGC, porra, mas não pode, o cara é conflito de interesse, ele não pode ser conselheiro e ter participação. Mas, novamente, é a maneira de você ajudar a empresa a chegar num patamar que ela possa ser vendida. Então assim, é controverso, mas às vezes é a única solução que você vai encontrar para aquilo, né? By the way, você traz sócios que você não tem dinheiro para pagar e você dá equity para o cara ser o teu CTO, para ser o teu cara de marketing e assim é o mundo. Você dá pedaço da sociedade para o cara, que é o que você tem para oferecer, né? Eu diria, né, o Paulo, no mercado de companhias fechadas, né, eu acho que essa questão da remuneração que permite uma liberdade ou flexibilidade maior, no mundo de startups mais ainda. Tá? Sim, E aí eu queria te sim. convidar, primeiro te agradecer por estar aqui conosco, agradecer a todos os participantes, né, pelo número que eu vi aqui, chegamos a quase 50 participantes da nossa live. Legal. Né, então eu quero lembrar todo mundo que apesar do Brasil o pessoal falar que começa tudo depois do Carnaval, no Celint já começou, nossos cursos, né, já estão aí no calendário, com Certif, PFC, GSU, FIM. Então vamos seguir com o nosso plano de desenvolvimento individual aí para vocês, para a gente poder fazer os trabalhos. Temos excelentes conselheiros de empresas de capital fechado, de dono, familiares e startups. Paulo, com isso, eu encerro com as suas palavras. Dê seu recado final aí. E muito Legal, obrigado. gente. Eu agradeço demais aí a oportunidade de estar com vocês, de compartilhar um pouquinho do que eu sei. Fico à disposição, tá? Se alguém quiser me procurar depois aí através da Celint, eu estou à inteira disposição. Tem alguns colegas aqui que eu conheço pessoalmente, né? Mas está à disposição meu celular, meu e-mail. Eu fico totalmente, ou através do LinkedIn, que eu acho que já foi colocado também, né, Gaspar? Então, Sim, sim. assim, é só. Eu estou à inteira disposição, faço com a maior boa vontade, com a maior disposição, porque foi assim que eu busquei conhecimento para mim, então eu estou disposto inteiramente aberto aí para compartilhar e trocar ideias a respeito, tá bom? Agradeço demais, obrigado pelo convite, Gaspar.
Nada, Paulo. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Girlane, pelo todo o apoio. Obrigado a todos presentes pelas perguntas e por estarem aqui conosco e nessa primeira live. Um grande abraço. Já já a gente manda o calendário para vocês, os próximos temas aí que já estão engatilhados. Com certeza serão tão boas aí como a do Paulo. Foi excelente. Um abraço, gente. Boa Ótimo, semana. pessoal. Um abraço. Abraço, pessoal. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.